Bem, pessoal, então quero só mostrar aqui para vocês, né, vendo aqui na página da FUNSEMI, né, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos aqui do Ceará. Só fazer aqui para vocês, né, um pequeno comentário, né, a respeito dessa página dela aqui, que cuida da anomalia da temperatura, né, anomalia da temperatura de superfície do mar. Nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no Atlântico, né, que anomalia de temperatura, o que que é? Ela diz o quanto acima, né, ou abaixo da média, né, está a temperatura do mar. O mar tem a sua temperatura média, né, da sua superfície, e de vez em quando ele fica mais ou menos, uma temperatura maior ou menor com relação a essa média, né, e isso é chamado de anomalia. Então nós estamos observando aqui que a média da anomalia, né, da temperatura da superfície do mar no Atlântico nas últimas 4 semanas, ó, nós obtemos nesse quadrozinho aqui, ó, nesse quadrinho aqui. Aqui 0 é o Equador, aqui você tem essas duas regiões destacadas, e aqui você tem essa escala mostrando a anomalia, né? Entre menos 0,5 e 0,5 seria considerado neutro, né? Ou seja, não seria uma diferença de temperatura tão significativa, e a partir de 0,5, né, e abaixo de menos 0,5 já seria anomalia positiva e negativa, respectivamente. Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando aqui que nessa parte do Atlântico tropical sul, você tem a tendência de uma anomalia positiva, né? Uma anomalia positiva aqui, e quanto maior essa anomalia positiva, maior, né, você tem a evaporação aqui, maior a evaporação aqui, maior você tem uma menor pressão, você tem aqui, você tem as ECIT, que é a zona de convergência intertropical aqui, ela, quando tem essa baixa pressão aqui, a Z-City, que é essa banda de nuvens que fica bem aqui, não está representada no desenho, mas ela fica bem aqui, ela baixa e vai provocar chuva aqui no norte do Nordeste, né? Aqui no Ceará. Ok? Se a gente for avançar um pouco mais, nós vamos ver aqui, vamos pegar alguma outra informação. Não, acho que por enquanto, né, para o objetivo desse vídeo, só essa informação que é importante. Então, nós temos uma tendência de anomalia positiva aqui, né, no nosso no Atlântico Tropical Sul. Né? E aqui ele pegando dados de 2020, né, o ano corrente, a partir da sua terceira semana, né, os seus dados fechados desde o dia 12, né, de janeiro até dia 18 de janeiro, né, de domingo até sábado. Muito bem, então vamos ver aqui agora o Pacífico. O Pacífico, ele também tem uma importância muito grande, porque veja bem, nessa região aqui, né, que é a parte do Pacífico Equatorial, não, é a parte do Pacífico Equatorial. Aqui você tem a América do Sul, aqui é a região onde se formaria o El Niño, onde se forma o El Niño ou a Laninha. Você tem condições de El Niño e Laninha. E nessas condições é onde você tem o quê? Que favorece, no caso da Laninha, ou desfavorece, no caso do El Niño, a chuva no norte e nordeste. Pelo que nós estamos observando aqui, né, a média da anomalia da TSM nas últimas 4 semanas, nós temos o quê? Nós temos que a tendência aqui, alguns pontos você tem uma anomalia positiva, mas na maior parte ou você tem neutro ou você tem uma anomalia positiva, ou seja, característica de um evento neutro, tendendo com a laninha, né? Mas como você tem esses pontos aqui mais altos, o mais provável é que seja um ano neutro, né? Que seja seja uma anomalia pouco significativa, e você tem o quê? Um ano neutro. Neutro também, se não ajuda muito, mas pelo menos não atrapalha a chuva no norte e no nordeste. Tá? Então você tem aqui essa média das últimas 4 semanas, né? Falando aqui dessa região específica do Pacífico Equatorial. Vamos descendo aqui, vamos pegar mais alguma informação. Sim. Então nós temos aqui, ó, nesse trecho aqui, que vai interessar no caso do norte e do nordeste, aqui no Equador, você tem essa faixazinha aqui, ó, pegando do leste até o oeste, né, quando você dá a volta no globo, em sentido contrário, você tem aqui do leste para o oeste. Então, essa faixazinha está representada aqui, ó, a evolução da anomalia em cada mês do ano, desde fevereiro de 2019 até janeiro do ano corrente. Então, o que você observa aqui? Essa faixazinha aqui e a variação da temperatura. O que você observa? Desde fevereiro do ano passado, você está observando o quê? Que vai havendo uma redução, né,
E a tendência, desde agosto, mais precisamente, de 2019, é você ter o quê? Uma anomalia positiva, anomalia positiva, anomalia positiva, anomalia positiva, e chega nesse ponto aqui, onde você vai ter esse amarelo clarinho aqui, indicando um ano neutro, né? Em alguns pontos aqui de anomalia positiva, mas a tendência aqui, ó, janeiro de 2020, seria uma anomalia, seria para um ano mais neutro, né? Onde você não teria nem El Ninho nem Laninha, ok? E essas aqui são esses dados que eu queria falar para vocês. Então, só para mostrar aqui esses dados, aqui também tem outro dado que é a anomalia da subsuperfície, né? No Pacífico, né? No caso aqui do Pacífico Equatorial, né? Depois você pode dar uma olhada aqui, né? Depois vem no site da FUNSEMI, né? É www.funsemi.br/previsão climática, né? E você tem aqui previsão traço climática, né? /TSM. Aí você tem essa página aqui, onde você pode ver a evolução, né, da temperatura da superfície do mar, que tem assim, uma influência direta na questão do clima, né? Não só no norte e no nordeste, mas também no clima global. Onde você pode ver aqui também, ó, as características do Oceano Pacífico. Ó. Você vê aqui as características do Oceano Pacífico, né, como nós já vimos aqui, e aqui você tem uma tendência global, né? Aqui você tem a tendência global, ou seja, nos oceanos do mundo inteiro, onde você tem aqui, até o dia 15 de janeiro desse ano, os pontos onde você tem anomalia positiva e anomalia negativa. Os pontos de anomalia positiva indicam o quê? Que a temperatura está mais elevada do que a sua média, né? E os pontos assim em azul, onde você tem uma anomalia negativa, né? A temperatura está mais baixa do que a média. E onde em branco, né, só recapitulando, você tem uma anomalia pouco significativa. Ok? Então, pessoal, era só isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Uma fonte de dados aqui, a questão dessa página aqui da FUNSEMI, né? Onde você pode ver, se você é estudioso do clima ou um curioso, né? Você pode, né, fazer essa parte aqui do monitoramento. E depois você pode ver aqui, por exemplo, previsão, né? Você pode ver aqui a previsão da chuva. Aqui você pode ver alguns indicadores. Aqui já tem a série histórica, né? Já não tem para os anos mais recentes, né? Porque lá são dados atualizados, são dados já consolidados, desculpa. E você tem esses dados aqui, ok? Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar. Sim, sim, a questão do El Ninho, né? Anomalia da TSM semanal no Pacífico tropical, que é o que vai interessar para a gente. Aqui você tem o El Ninho 4, El Ninho 3, 3, 4, El Ninho 3 e o El Ninho 1 mais 2, que tem aqui no Equador, né? Você vê aqui que nesses El Ninhos 4, 3, 4, você tem uma tendência de anomalia positiva, anomalia bastante grande, né? Anomalia bastante significativa, que nesse ano que pode gerar anomalia aqui, gera o que? Uma subsidência, por exemplo, na região da Austrália, que nós vimos nesse ano, começo desse ano, incêndio lá na Austrália. A chuva só foi chegar depois, então quando você tem uma tendência de anomalia positiva aqui, você tem uma tendência de subsidência lá perto da costa australiana. Tá? E se tem uma subsidência, então a água não sobe, o vapor de água não sobe, então você não tem a formação de nuvens e muito menos de chuva. Ok? Então, qual é a tendência aqui do El Ninho 3? Nessa regiãozinha aqui, você tem uma breve anomalia positiva aqui, depois você retornou a anomalia negativa, depois você volta à anomalia positiva. Já o El Ninho 1, 2, o que você tem aqui? Você tem uma tendência de alta, mas desde julho, agosto, igual aquela outra figura que a gente viu antes, né? Julho, agosto você já tem uma tendência de baixa, ele subiu um pouquinho aqui, né? No finalzinho de 2019, 2020, ó, o azulzinho aqui, ele já tem uma tendência de ter no caso aqui, um ano neutro, né? Porque está superior a menos 0,5. Então você vê que todos os dados aqui estão batendo, né? Então, de um modo ou de outro, de apresentar os dados, você tem essa tendência mais de chuva aqui para o norte do nordeste, né? Então seria uma tendência maior de chuva se você tivesse o quê? Se você tivesse uma anomalia negativa aqui, se você tivesse um ano de laninha. Então você teria uma subsidência menor ainda, que favoreceria ainda mais a chuva. Então
a Zecite já teria descido. Ok? Então, pessoal, era só esse videozinho que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né, aqui do vídeo, né, dessa rápida explicação. E eu espero que vocês usem aí, e se para algum estudo de vocês, ou trabalho, ou até para alguma curiosidade, até para vocês entenderem mais o clima, né? Entenderem mais assim os dados como aparecem na televisão. Ah, tem El Ninho, Laninha, o que que é isso e tal, temperatura da superfície do mar. Então, nessa rápida explicação aqui, eu espero que tenha dado para ter uma boa noção a respeito. Ok? Então, muito obrigado aí, pessoal, pelo vídeo. Então, muito obrigado por ter prestigiado o vídeo, por ter prestigiado o canal e fiquem com Deus, sua Mãe Santíssima. Amém.